E aí, galera? Mais um dia, mais notícias. É, Continua aquela bagunça nos bastidores do Corinthians sobre o impeachment do Augusto Melo, que está sendo planejado para reunião nessa próxima semana, que está sendo tá à frente o Romeu Tuma, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. E tá saindo mais uma notícia aqui que o diretor jurídico do Corinthians, o Vinícius Cascone, afirmou em live pro meu timão que houve chantagem para demitir o CEO, né, que estava à frente do Corinthians, o Fred Luz, se não continuaria o andamento em cima do impeachment, né, do processo de impeachment. O Romeu Tuma Júnior, né, disse em entrevistas que ele estava sendo ameaçado, não só ele, como alguns conselheiros, ameaçados de morte e tudo mais. A própria torcida organizada Gaviões da Fiel já se manifestou também, dizendo que não é a favor desse processo de impeachment. Não é pelo Augusto Melo, e sim pela forma que está sendo conduzida essa situação. Até agora não apresentou provas que justificassem esse processo de impeachment, e durante a reunião que vai acontecer essa semana, parece que foi decidido que os votos vão ser secretos. Para que para que ser secreto? Cadê as provas? Tem que um processo dessa magnitude tem que pelo menos apresentar as provas e tem que ser concretas em relação a essa situação, né? Que um processo de impeachment já é um caso de extrema gravidade, e um presidente ser impeachmentado só por má gestão, sem ter um processo de responsabilidade fiscal ou algum crime grave acontecido, é, é uma forma de destruir a democracia que o Corinthians sempre lutou a favor, né? Desde a época da democracia corintiana. E eles estão usando o argumento, né, do contrato com a Vaidbet, né? Que nessa questão não há de se esquecer que o Corinthians é vítima dessa situação. Se houver alguma irregularidade, eu sou um dos primeiros a falar: houve irregularidade e o processo de impeachment é justo. Mas para que ocorra esse processo, tem que ter provas irrefutáveis que houve crime. O processo ainda continua em investigação pela Polícia Civil, e ainda não acharam nada que justificasse. A gente tem que lembrar de uma situação que ocorreu na gestão passada, que foi a compra do Paulinho pela Taunsa, né? Cadê os tão os conselheiros que estão tão indignados, né, com a irregularidade, com o crime, quando foi acertado esse contrato com essa empresa Taunsa,
que depois, pelo que parece, nem existia. Cadê os vigilantes aí da boa gestão do Corinthians? Que, por que não foram atrás do ex-presidente do Corinthians na gestão passada? Que eu nem quero dizer o nome, que pra mim foi o pior presidente da história do Corinthians. Se não for o pior, tá ali junto com o Alberto do Alibe, né? Que é aquele ali é outro ladrão, entre aspas, né? Que a gente não sabe, não tem provas, só tô dizendo. Nunca houve. Nunca houve uma investigação desse porte durante os 16 anos que a gestão da renovação e transparência ficou à frente do Corinthians. Por quê? Por que isso, hein? Vai falar que a renovação e transparência nunca teve nenhum problema relacionado à gestão, né? André Sanches, Mário Gobi, esse último agora que eu nem vou falar o nome. Por que nesse praticamente um ano, vamos falar assim, um ano da gestão do Augusto Melo, por causa de uma negociação meio nebulosa, é, já chega ao ponto de pedido de impeachment, sem provas, sem a investigação ter sido concluída. Claro, se o Augusto Melo tiver envolvimento, o pedido do impeachment é justo. Mas é igual eu não canso de falar. É preciso ter provas e tudo mais. E agora saiu essa notícia, né? De chantagem em cima do Augusto Melo. Eu vou ser bem sincero, eu creio que o Augusto Melo deve chegar com os dois pés na porta e abrir uma investigação para colocar isso em pratos limpos. Porque se houve chantagem, todos têm que saber. Porque senão vai ficar batendo nele e o tempo todo e ele não tem como se defender, né? Mas é isso aí. Pois é, aí se inscreve aí para mais notícias. Mais tarde eu vou trazer notícias do mercado da bola, não só dessa situação do Corinthians, mas o que aparecer sobre o mercado, porque tá aquecido. Temos notícias que os jogadores estão querendo que o Ramon Dias fique, fazendo uma corrente para que ele fique. E algumas outras notícias do Internacional, do Atlético Mineiro e tudo mais. Valeu, falou e até mais.